Olá, eu sou Beatriz Florencio e irei falar sobre a avaliação das necessidades financeiras da biodiversidade no estado de Pernambuco, uma pesquisa que foi orientada pelo professor Carlos Eduardo Menezes. É evidente a necessidade da avaliação de políticas públicas no estado de Pernambuco, uma vez que isso se torna um importante instrumento de gestão, ainda mais quando se trata das políticas ambientais, que carecem desse tipo de informação. E quando nós estreitamos isso às políticas diretamente relacionadas à preservação da biodiversidade, a falta de informações é ainda maior. Por isso, a Iniciativa de Finanças para a Biodiversidade, o BioFin, tem como foco mensurar a lacuna do investimento da biodiversidade com o intuito de mobilizar recursos para a preservação da mesma. Com isso, esse estudo teve como objetivo principal fazer uma análise dos recursos financeiros necessários para se atingir as metas da preservação da biodiversidade no estado de Pernambuco, tendo como base desenvolver alguns objetivos específicos, que são esses: identificar e analisar a literatura técnico-científica relacionada ao tema, estabelecer indicadores físicos e custos vinculados aos resultados esperados da biodiversidade no estado, definir os custos e quantidades unitárias de ações em biodiversidade nos planos e leis estaduais e, por fim, usar o cálculo de custo para definir a necessidade de finanças para a conservação da biodiversidade no estado. A análise de gastos é um método indispensável para o bom desempenho das políticas públicas. Para isso, é necessário compreender, então, alguns conceitos básicos das finanças públicas e seus demonstrativos orçamentários. E quando se trata de investimentos em políticas relacionadas à biodiversidade, há uma necessidade constante de alocação de recursos, visto que os resultados da biodiversidade eles não são observados de imediatos, Eles são a longo prazo. Por isso, o financiamento da biodiversidade é a prática de levantar e administrar recursos utilizando incentivos financeiros e econômicos para apoiar a gestão sustentável da biodiversidade. E o fator BioFin, ele é um fator de ponderação aplicado nos gastos com as políticas ambientais, medindo o grau de relevância dos programas e ações em relação à preservação da biodiversidade. Com isso, esse estudo ele tem como objetivo desenvolver a metodologia BioFin, e ela possui 3 passos complementares. O primeiro passo é o levantamento das políticas e dos instrumentos econômicos relacionados à biodiversidade. O segundo é revisar e analisar os gastos relacionados à biodiversidade. E, por fim, o terceiro passo, que é justamente o foco desse estudo, que é desenvolver o FNA, analisar a lacuna de investimentos em biodiversidade, nesse caso, aqui no estado de Pernambuco. Então, primeiramente, foi feita uma análise da literatura nos portais acadêmicos, também foi feito um levantamento de dados nos portais oficiais do governo do estado, sendo analisado, então, 3 PPAs, no recorte temporal de 2008 a 2019. Foram selecionados os programas e ações vinculados às políticas ambientais e selecionados os programas e ações prioritários em biodiversidade no estado de Pernambuco. E para definir a necessidade financeira para a conservação da biodiversidade no estado, o marco referencial utilizado foi o estudo de Waldron, utilizando o valor de 42% no acréscimo dos valores obtidos após a aplicação do fator BioFin. Com isso, foi possível obter-se alguns resultados. Os gastos diretos em biodiversidade obtiveram uma média de 4,57% em relação ao gasto total em biodiversidade no estado, variando entre no máximo 11,43% e no mínimo 2,21%, concluindo que, de acordo com o fator de ponderação BioFin, a lacuna de investimentos em biodiversidade no estado de Pernambuco foi de cerca de 33,72%, onde os anos de 2009 e 2011 foram os que mais se destacaram nessa diferença percentual,
entre o que foi gasto e o que de fato seria o ideal a ser gasto. Já nos anos de 2013 e 2017, ambos possuíram um valor percentual de diferença de menos de 19%. Pode-se relacionar isso, então, aos investimentos significativos que foram feitos nas unidades de conservação, ou seja, ações diretamente relacionadas à biodiversidade. Já nesse gráfico mostrado anteriormente, nós podemos observar a comparação entre os gastos necessários e os gastos realizados com o sistema de unidades de conservação do Estado. Uma política com um fator primário em biodiversidade, onde nós podemos identificar que o valor pago em média nos anos analisados foi de R$ 41,16 hectare ano, enquanto o valor necessário em média era de R$ 221,69 hectare ano. Também, como o panorama atual das unidades de conservação segundo a CPRH, no estado de Pernambuco, nós temos 86 unidades de conservação criadas, onde possuem também 26 conselhos gestores criados e apenas 10 deles se mantêm em funcionamento. Então, isso expressa de forma clara o déficit na gestão dessa política, que tem interferência direta em biodiversidade. Já com os gastos destinados à política florestal do Estado, foi constatado que o valor pago por hectare de floresta variaram em média de 0,3 centavos hectare ano e 0,13 centavos hectare ano. E como as ações em prol do meio ambiente interferiram até mesmo que indiretamente na biodiversidade, esse estudo também analisou outras políticas ambientais, pois mesmo não possuindo a mesma relevância em biodiversidade, como por exemplo as políticas já citadas, a política de unidade de conservação e a política florestal, elas ajudam a observar a evolução da gestão ambiental no Estado. Com isso, a política estadual de recursos hídricos foi constatado que em 2008 eram apenas 24 municípios atendidos com esgotamento sanitário. Já em 2018, passou para 64 municípios atendidos. E a cobertura em relação ao abastecimento de água também obteve um significativo aumento. Já com respeito à política estadual de resíduos sólidos, não foi possível fazer uma análise consistente devido aos dados incompletos, visto que essas informações elas são fornecidas diretamente pelos municípios. Porém, também foi possível notar um relativo aumento na cobertura desses serviços. Já quanto à política estadual de mudanças climáticas, não se obtiveram uma constância nos recursos destinados à adaptação, mitigação e desastres. Para concluir, esse trabalho foi possível avaliar e apontar a lacuna financeira existente na conservação da biodiversidade no Estado. Também foi possível observar o andamento e a evolução de algumas políticas ambientais, considerando que elas têm mais investimentos do que as ações de políticas diretamente relacionadas à biodiversidade, destacando assim que Pernambuco necessita sim de maiores investimentos diretos em biodiversidade. E por último, e não menos importante, eu gostaria de destacar e ressaltar a importância de estudos como esses, que visam contribuir para a avaliação das políticas públicas estaduais, estabelecendo através de indicadores físicos e financeiros a necessidade de se haver maiores investimentos na preservação da biodiversidade do Estado. Estas são algumas referências relevantes para a fundamentação do estudo. Obrigada por assistir essa apresentação e eu deixo à disposição aqui o meu e-mail para contato. Caso vocês tenham algumas dúvidas ou queiram tecer alguns comentários, fiquem à vontade a respeito dessa pesquisa, então. Muitíssimo obrigada por assistir.